Deus se encontra no livro de Atos, capítulo 2, do verso 42 até o 47, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Após refletirmos domingo retrasado sobre certezas, as certezas das nossas almas, e no domingo passado sobre retomadas, eu quero fazer o desfecho dessa trilogia de mensagens e reflexões, propondo o tema "Vamos avançar", se é que é algo comum para alguém aqui. E nós devemos iniciar essa mensagem ousando fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que eu faço para mim e para cada um de vocês, para toda a comunidade, se você está satisfeito com a forma de vida cristã que você tem levado. Você está satisfeito com a maneira e a forma como você tem vivido a fé cristã? A segunda pergunta que eu faço é: se você está satisfeito ou satisfeita a forma como você tem levado as suas relações íntimas, casamento, namoro, amizades, relações familiares, relações com amigos, amigas, enfim, suas relações íntimas. Você está satisfeito com o nível, a qualidade de relações que você tem levado? E a terceira pergunta que eu não poderia deixar de fazer é: se você está satisfeita com os rumos que a Betel tem tomado, juntamente com a denominação que nós fazemos parte, nós somos crentes batistas. Você está satisfeito com o rumo que a Betel tem tomado? Você está satisfeita com o rumo que o pastor tem dado a Betel? Tira o pastor fora, vamos colocar a Betel, que aí tem gente que gosta de mim, talvez mudaria a resposta por conta da simpatia para o pastor. Talvez alguns que são antipáticos mudaria a resposta pela antipatia que tem pelo pastor. Isso pode acontecer. Você está satisfeita com o rumo que a nossa comunidade de fé tem tomado? São as três perguntas. A primeira pergunta, recapitulando: você está satisfeito com o nível de fé que você tem vivido? Sua vida cristã, ela te está satisfazendo? Ela consegue preencher, te deixar satisfeito, contente? Segundo, as suas relações pessoais, como tem sido o nível delas? Está satisfeito com isso? Terceiro, está satisfeita com o rumo que a Betel tem tomado, que a Igreja Batista Betel em Jardim Alto Alegre tem tomado? Essas perguntas, elas precisam, quando existe uma pergunta, existe a necessidade de respostas. É complicado quando nós fazemos perguntas e não obtemos respostas. E principalmente nós, como cristãos, devemos inverter a lógica das perguntas.
cristã. Como Deus está olhando a minha vida nas relações que eu possuo. Você também. Como Deus está olhando a sua vida, qual a avaliação que Deus faria do seu compromisso com a vida cristã? Qual a avaliação que Deus faria com o nível de relação que você está tendo na sua casa, com um namoro, com sogra, com um papagaio? E qual a avaliação que Deus está fazendo da Betel? Ou será que Deus não tem nenhum senso crítico com relação a isso? E para pensarmos nesse tema, nós vamos partir do livro de Atos, do capítulo 2. E por quê? Partimos de Atos do capítulo 2, porque inicia-se uma igreja nova aqui no livro de Atos. Aqui é uma igreja que estava começando. Tinha alguns meses de vida como igreja. E tinha como igreja nova características marcantes. E nós somos uma igreja nova. Apesar de mais de 30 anos de congregação, acabou. Nós somos uma igreja que completaremos quantos anos esse outubro? 2. Como bem disse o Arthur, 2 anos. 2 anos, nós somos uma igreja que não temos nem 2 aninhos de vida ainda. E aí a gente tem que entender quais as características marcantes que nós possuímos ou deixamos de possuir. Eles servem-nos como norte, irmãos e irmãs, Betel. Eles estavam, não por acaso, era uma igreja promissora, eles estavam assentados sobre alguns pilares, importantes pilares. E o primeiro pilar, que é a igreja primitiva de Jerusalém, a igreja dos cristãos iniciais, o primeiro pilar era a doutrina dos apóstolos, como nós vemos. Eles estavam assentados sobre a doutrina dos apóstolos, que nada mais, nada menos era os ensinamentos de Jesus. Não existia evangelho escrito, não existia Atos escrito, não existia nem Paulo ainda, no sentido de convertido. O que tinha na memória dessa igreja eram os ensinamentos que pulsavam, os ensinamentos de Jesus pulsavam no coração dos apóstolos e, consequentemente, desta igreja. Eles estavam assentados sobre esse primeiro pilar. O segundo pilar que eles estavam assentados era a comunhão, eles eram companheiros íntimos. E para ser companheiro íntimo, o que precisa nutrir isso é o amor fraterno, que a Bíblia tanto fala. O terceiro pilar que eles tinham era o partir do pão. E o partir do pão aqui representa, simboliza algo que nós celebraremos daqui a pouco, depois de alguns meses. O rito cristão da celebração da ceia. Porque não é só o rito, trazia a memória deles a cruel morte na cruz de Jesus e a ressurreição do Senhor. Que talvez tudo isso uns 2 meses atrás dessa narrativa. E eles tinham um quarto pilar que eles estavam assentados. Era uma vida de devoção e oração. Era uma igreja que, quando se fala templo aqui, é templo mesmo de Jerusalém. Não era um templo que eles já haviam construído, não. Era um templo do judaísmo. O templo de Herodes o Grande. O templo que foi destruído pelos romanos. Eles iam ao templo e partilhavam de orações. Era uma igreja que orava, era uma igreja que era devota, era uma igreja que fazia questão de participar da vida cerimonial, mesmo reconhecendo a Jesus como Senhor. Eles estavam
ainda interligados com aquilo tudo, e eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante. Eu estou só na introdução, tá, irmãos? Irmãs. A ressurreição e a descida do Espírito Santo havia criado uma nova comunidade que tinha a prerrogativa de avançar. A igreja de Jesus foi criada com esse prisma, com essa prerrogativa, avançar, ir além, ir adiante. Não se dar por satisfeitos na condição, seja ela qual for, que se encontra. Nunca se dá por satisfeito. A igreja de Jesus não foi criada, não foi instituída para se amoldar às condições, sejam elas quais forem. Ela foi criada para avançar, para romper barreiras, para quebrar muros que estão travando. A igreja de Jesus foi feita para ser um trator que arranca os desafios, os morros, os montes e vai adiante. E sobre esses pilares que eu acabei de dizer, que a igreja estava sentada, eu não tenho dúvida que esta igreja avança, que a sua vida avança, que a nossa vida avança. Mas avançar para quê? Eu termino essa introdução com mais uma pergunta. Para que eu quero avançar? E especialmente esta noite eu vou fazer um sermão de 4 pontos. Professor, ainda bem que meu professor de homilética não estará assistindo, e com certeza ele iria me puxar a orelha depois. Não se faz sermão de 4, de 6, sermão é de 3 ou é de 5 pontos. Eu vou quebrar uma regra, mas por uma boa causa, vocês vão ver. O primeiro aspecto dessa mensagem, irmãos, ela se encontra no verso 43, que eu gostaria de ler novamente contigo. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. O tema da mensagem é: vamos avançar. Primeiro, vamos avançar para que toda a dor tenha alívio. Havia um temor respeitoso na alma das pessoas. Havia uma profunda reverência dos crentes pela vida e ações dos apóstolos. Os crentes reverenciavam, respeitavam, admiravam a liderança que eles tinham. Era uma igreja que nutria uma admiração por aquilo que eles falavam, por aquilo que eles faziam, por aquilo que eles direcionavam. Eu sei que hoje em dia é assim também. Eles não consideravam coisa alguma que os apóstolos fizessem como insignificantes. Tudo era importante para aquela igreja que estava nascendo, da parte dos apóstolos, porque eram homens que falavam das palavras de Jesus, mas não eram homens que apenas falavam. As ações acompanhavam as palavras dos apóstolos. Maravilhas e sinais é uma descrição muito comum que você vai encontrar no Antigo Testamento. E essas palavras, essa expressão, ela aparece com muita frequência para quem leu já o livro de Atos e para quem está lendo o livro de Atos, na primeira parte do livro de Atos. Já na segunda não tem tanta ênfase nessas duas expressões, sinais e milagres. Mas na primeira parte nós podemos enxergar e encontrar com muita frequência. Era uma igreja incandescente, era uma igreja fervorosa, era uma igreja viva, uma igreja que tinha clareza
que dependesse deles, e muito dependia das ações deles, no sentido do agir. O que dependia das ações deles? A manifestação do reino de Jesus. A manifestação do reino de Jesus que nós pedimos e oramos no Pai Nosso, depende muito das ações das nossas mãos. Essas mãozinhas que você tem, que eu tenho. Toda e qualquer dor das pessoas, na ótica da igreja primitiva, deveria ter alívio. Por isso que ele fala de sinais e milagres. Eles tinham que aliviar a dor das pessoas. Por que nós temos que avançar? Por que a Betel tem que avançar? Por que você tem que avançar nas suas relações? Por que você e eu temos que avançar nas nossas vidas cristãs? Porque muita coisa, muita dor está atrelada ao nosso não avanço a isso. Ao não avançar no meu casamento, na minha relação conjugal, tem dor envolvida nisso. Ao não avançar na minha vida com Jesus Cristo, tem dor atrelada a isso. Vai ter alguém que vai estar sofrendo por conta disso, porque a fé vai deixar de ser anunciada. Então, não avançar significa que essa comunidade vai ter um ponto a menos de alívio de dor que é impetrada sobre ela. Por isso nós devemos avançar. A igreja tem que avançar, porque existe muita dor, e a dor precisa ser aliviada. Dor na alma, dor no corpo, dor na consciência, dor na moral, dor nas injustiças sociais. E foi para isso que Deus nos planta aqui, uma igreja nova, que nem tem 2 anos, para que nós sirvamos como instrumentos da graça de Deus, da manifestação dos milagres e sinais de Deus, para que as dores sejam aliviadas. Segundo, por que nós devemos avançar? Para que toda ferida seja curada. Os versos 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A Bíblia de Jerusalém diz assim, ela faz a seguinte tradução: todos que tinham abraçado a fé, reuniram-se e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, e dividiam-nos entre todos, segundo as suas necessidades. Eu fiz questão de colocar aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém, porque o que me chamou a atenção foi aqueles que abraçavam a fé em Jesus. Aqueles que abraçam a fé em Jesus, eles são abraçados por Jesus. Existe um conluio nisso tudo. Não é só uma ação ativa da nossa parte, mas existe também uma ação da parte de Jesus para conosco. À medida que nós abraçamos a fé, nós somos abraçados por Jesus. Mas é interessante que aqui dá-se um pouco a ideia de que existiam assembleias formais nessa comunidade cristã que estava iniciando. E é interessante que estavam de verdade sendo formadas comunidades. Não comunidades institucionais como nós temos hoje, mas comunidades cristãs mesmo. E aqui, irmãos, quando eles resolvem colocar
os bens materiais aos pés dos apóstolos não era por uma medida ou por algum decreto do imperador, não era por uma ação política que determinava, porque nós sabemos que muitos países comunistas fazem isso por mandado do ditador, da pessoa que está lá. Não. Eles estavam fazendo isso movidos única e exclusivamente pela palavra e pela ação do Espírito Santo no coração deles. Eles não, essa comunidade, eles não entendiam, eles não conseguiam enxergar a possibilidade de ver irmãos e irmãs passando por privações e necessidades. Eles eram os agentes de Deus para que as feridas da vida fossem implantado a cura na alma das pessoas, na vida das pessoas, na caminhada das pessoas. Se a gente parar para escutar a vida de pessoas, tem gente que tem vida sofrida de verdade e não se esconde atrás do sofrimento da vida, vai à luta. Mas isso não significa que nós devemos fechar os olhos para isso como igreja, se queremos avançar. É interessante que eles cumprem literalmente a palavra de Jesus, que lá em Lucas 12:33 diz: vendei os vossos bens e dai esmolas. Nós temos dificuldades em observar as palavras de Jesus. É mais fácil a gente observar as palavras de Paulo. As palavras de Jesus são imperativas, são normas para a nossa conduta, como parâmetro para a nossa caminhada. Corre lá para Paulo. Eles estavam obedecendo a Jesus. Se quer, às vezes a gente dá esmola. Se quer, às vezes a gente, mesmo podendo, a gente questiona o que a pessoa irá fazer com o dinheiro que a gente vai doar. Às vezes é por uma moeda de 10 centavos, mas a gente questiona. Eu questiono. Fui registrar a ata de diretoria lá em São Paulo, a gente não está em São Paulo, no centro de São Paulo, e na rua 15 de novembro. E no regresso, os restaurantes estavam servindo em marmitex, um monte de restaurante ali na rua direita. E eu passando, eu tinha dinheiro no bolso. É difícil, mas eu tinha. Hoje eu tenho R$5. E eu tinha uns R$20, eu acho. Se não me falha a memória. E o marmitex estava R$9,99, R$10. E eu já tinha entregue, já tinha feito a demanda que eu me propus a fazer, que era registrar a ata. Eu ia para a livraria Paulos e para uma outra livraria e tal. E ao passar, um menino de 10, 12 anos, eu não sei quantos anos, mas isso, não mais do que isso, encostado em um dos restaurantes e olhando as pessoas pegando as marmitex, acho que ele me chamou de senhor, falou assim: me paga um marmitex. E eu olhei para o lado e falei: não tenho dinheiro. Mentira, porque eu tinha. Eu dei 5 passos. O Espírito Santo automaticamente já esmigalhou meu coração. Você não tem dinheiro? Eu, na hora, já voltei. Rapaz, estou pagando aqui uma vida de garoto. Deus abençoe. Amém.
essa ação, irmãos, pela dificuldade e questionamento, mas ele não pediu dinheiro, ele pediu para comida. E eu sou uma pessoa que geralmente dou esmolas. Ou será que foi porque a marmitex estava R$10 e eu não queria tirar R$10 do meu bolso para dar para aquele menino, para ele comer? Eu achei o valor muito alto. O fato é que eu agi e se automaticamente a minha consciência, instigada pelo Espírito de Deus, não mexesse, eu não estivesse sensível, além de mentir, eu teria descumprido a lei de Jesus, que diz que dai a todo aquele que te pedir, no Sermão do Monte. Dai a todo aquele que te pedir. Mas nós fechamos os olhos para aquilo que Jesus diz, porque são palavras duras, é palavra de quem quer ter compromisso com Ele, e nós não queremos muitas vezes. E aí, sabe qual é o resultado disso? As feridas não são curadas, e nós não avançamos, a igreja não avança, e as pessoas vão atrás de remédios para curarem as feridas, porque a igreja de Jesus não está cumprindo com a tarefa e com a missão de avançar e curar as feridas através do remédio do Evangelho. Para que avançar? Porque tem muita gente, inclusive aqui, ferida de alma. E tem um hino muito antigo que dizia assim: os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os doentes e enfermos são sarados. Se existe um tempo de gente doente, um tempo de gente ferida, é esse tempo que nós estamos vivendo, e que Deus nos chama para avançar, que Deus nos chama para ir contra isso. Vamos avançar. As feridas estavam sendo curadas pelos nossos irmãos e irmãs. Terceiro, verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Terceiro, as feridas precisam ser curadas. O terceiro é para que toda doença tenha remédio. Existiu um momento de transição. Era necessário que o vinho novo estivesse em odres novos. Odres eram receptores de vinho de couro. Jesus ele usa essa expressão falando que vinho novo não cabe em odre velho, porque a tendência pela fermentação é expandir, e o odre velho, por ser couro velho, aguentar, romper. O odre novo, ele suporta isso. Aqui, quando eu falo do templo, ainda estava havendo na comunidade de fé, a comunidade cristã primitiva, a mistura entre o cristianismo, ao ponto de estudiosos chamarem de cristianismo farisaico, não porque eles eram fariseus no sentido que nós usamos hoje, mas pela mistura que existia do cristianismo primitivo e o judaísmo. Então eles participavam da vida do templo, mas tinham uma vida cristã desenvolvida, ou desenvolvendo, crescendo, sendo construída. A gente não pode deixar de desconsiderar que profundos hábitos antigos demoram um pouco mais para morrer. Tem pessoas, eu já ouvi testemunhos aqui, que fumavam antes da conversão. Se converteu, passou pouco tempo e abandonou o vício. Tem pessoas que têm um problema um pouco mais, tem essa dificuldade.
pessoa era uma mentirosa no mundo. Ela vem para Jesus e nunca mais mente. Mas vem para Jesus e ainda dá umas mentidinhas, mais leve. Às vezes a pessoa era uma fofoqueiro lá no mundão, velho. Vem para Jesus, continua fofoqueiro na igreja. Aí precisa se converter. Aí precisa. Estou falando isso para dizer, para tentar dar uma explicação nessa questão dos cristãos ainda estarem envolvidos com o judaísmo. Mas a transição estava acontecendo, estava ocorrendo. E às vezes a gente não pode deixar de considerar o seguinte: se demora muito, como foi o caso deles, eles demoraram. Aí Deus começa a liberar uma perseguição para que os caras saiam fora. E foi o que aconteceu. Não demorou muito para os judeus começarem a perseguir os cristãos. Aí acabou a festa, a farra. Acabou. Isso é interessante porque Jesus ele começa o seu ministério numa sinagoga. Jesus vai no templo. Paulo pregava nas sinagogas. Até o ponto que os caras começaram a... Mas não. Quase. E eles passaram por essa experiência também. A igreja que estava passando. Então, isso sirva de lição para nós. Às vezes a gente fica no marasmo para deixar alguns maus hábitos antigos, né? Que estão criando, já está até adolescente mau hábito, e a gente fica cultivando. Aí Deus libera alguma coisa para a gente largar dele. Então, tomar cuidado. Mas enfim, a transição estava ocorrendo. E existia um elemento aqui importante que nós vemos, que era um elemento unificador, que era a celebração da ceia. Os crentes comemoravam e relembravam. Os crentes mantinham viva a memória de Jesus. A ceia é manter viva o sacrifício de Jesus. A ceia representa a unificação. Deveria ser de verdade, às vezes não é. Às vezes a gente faz como um rito de religiosidade, não um rito verdadeiro. Um elemento de unificação da comunidade. Nós nos unimos a comunidade Betel se une a partir do sacrifício, da morte e ressurreição de Jesus, mas unidade de verdade, viva, vibrante. Esse era o elemento, era o ponto unificador da comunidade cristã primitiva. E isso servia de fonte originária para aquilo que tangia a espiritualidade deles. Enfim. O tema central aqui, focando bastante a ceia, porque o tema central é cura. Cura. E se existe algo que precisa ser curado nas pessoas, além das emoções, além da saúde, além de uma série de coisas, é o pecado. As pessoas precisam provar do remédio contra o pecado. Alguém tem dúvida quanto a isso? O ser humano está afundado no pecado. As pessoas estão afundadas no pecado. Os crentes estão flertando com o pecado. E eu estou falando a princípio do pecado individual, do pecado de Adão, que veio, porque é isso que a gente acredita. Quem é o remédio? Qual é o remédio para o pecado? Qual é o remédio para o pecado? Quem poderia me dizer? Jesus. Jesus Cristo. Jesus é o remédio para o pecado.
você vai precisar reinterpretar a sua fé, reorganizar a sua fé. A fé do Evangelho, a fé evangélica, não a fé dos evangélicos, mas a fé evangélica, a fé dos evangelhos está em torno do sacrifício de Jesus para o pecador. Jesus morreu pelo pecador, Jesus ressuscitou pelo pecador, para que a pessoa tenha a possibilidade de ser reconciliada com o Pai. Jesus é o nosso mediador, Jesus é o sacrifício vivo oferecido em pagamento de uma fatura que a gente não tem como pagar ao Pai. E aí, irmãos e irmãs, para uma região como a nossa, que não tem possibilidades alguma de lazer, pouco de educação, as pessoas se afundam mais, é no pancadão. Eu espero que crentes não levem filhos e filhas para o pancadão. Espero, irmão, de coração. As pessoas se afundam em oportunidades que tiverem, em adegas, como chama aqueles negócios de ficar, pessoal? Tabacaria. As pessoas presas, acorrentadas, encadeadas pelo pecado, vão em busca de satisfazer. E se nós não avançamos, se a igreja não avança, elas se afundam mais. Elas precisam de remédio para isso. As pessoas precisam desse remédio. E você só não oferece esse remédio se você não acredita. Se a pessoa não acredita, não vai dar aquilo que não acredita. Eu era adolescente. Já fui adolescente. E vira e mexe, me dava uma dor de barriga. Era moleque. E minha avó, finada avó, saudosa avó, ela tinha um tal de um elixir lá. Um elixir dos remédios naturais. Esqueci o nome, fugiu o nome. Homeopático. Então, ia no banheiro, dava um desarranjo. Cadê o elixir, vó? Incrível, ela me dava aquilo, nem sei o que era, deve ser alguma erva. Eu tomava aquilo e resolvia. Eu não sei qual é o nome, porque faz muitos anos. Eu só sei que eu acreditava que aquele remédio resolvia meu problema momentâneo. Eu acreditava. Não sei se ele resolvia ou não, mas eu tomava aquele remédio, eu recorria àquele remédio. Era importante naquele momento aquele remédio para mim. E eu botava fé naquilo. E se eu soubesse que alguém tivesse algum tipo de problema semelhante, eu indicaria aquele remédio. Se vai dar certo ou não, aí é outra coisa, né? Naquele contexto, nesse contexto. A gente precisa de verdade acreditar em Jesus Cristo e no que Ele fez por nós. A gente de verdade precisa acreditar que Jesus Cristo, a gente tem em nossos corações o Jesus Cristo vivo, ressurreto. E de verdade, irmãos, a gente precisa levar esse Jesus Cristo às pessoas que estão perecendo, as pessoas que estão no inferno, as pessoas que estão atormentadas no pecado. As pessoas perguntam, o que é? Leia o Evangelho, conheça o Evangelho. Primeira coisa que eu falo é porque eu não acredito na cartilha de discipulado. Tem um monte, tem umas 500 mil livros de discipulado, já fiz aqui. Eu acredito discipulado é conhecer o Evangelho, é vivência, é andar junto. Cartilha, irmãos, a gente tem um monte. Pastor, lê os Evangelhos. Já leu os Evangelhos? Está entendendo os Evangelhos? Conheça os Evangelhos, decore os Evangelhos, ame os Evangelhos, porque os Evangelhos tratam do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós fugimos, nós não queremos saber. E aí, nós não acreditamos no remédio
nela. Nós somos coparticipantes muitas vezes. E a igreja deixa de avançar. E a igreja deixa de avançar. E nós deixamos de avançar. Sendo que a ordem é semelhante à de Moisés. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Enquanto tinha uma turma que queria voltar para trás. E tem turma aqui que quer voltar para trás. Tem turma aqui que não quer marchar. E além do pecado individual, que eu já falei bastante, ele é até mais do que devia para uma igreja que só tem crentes aqui em tese. Talvez é porque o Senhor está querendo chamar a atenção de alguém aqui, a partir de mim. Né? Talvez porque Deus queira dar um choque em você para ver se você se converte de verdade. Comece a honrar Jesus de verdade. Segundo e não menos importante, irmãos, porque eu acredito que com a queda do homem, o pecado ele se alastrou para as estruturas sociais. Eu acredito nisso. Os profetas acreditavam nisso. Nós temos que avançar e denunciar as injustiças sociais. A igreja não pode se fechar. A igreja não pode fechar os olhos contra isso. A igreja não pode fechar os olhos contra o preconceito racial. A igreja não pode fechar os olhos contra a violência contra a mulher. A igreja não pode fechar os olhos quando o trabalhador é lesado nos seus direitos em detrimento aos banqueiros, aos empresários ricos. A igreja não pode fechar os olhos contra o pecado estrutural. E nós temos o remédio para isso. O reino de Jesus e os seus valores. A igreja precisa avançar. E por último, vamos avançar para que todo o canto deste mundo seja lembrado. Verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor se acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eles que deveriam compartilhar a imagem perfeita de Jesus Cristo e diariamente presenciavam provas de que Jesus estava com eles, e Jesus estava com eles, e Jesus está conosco. Jesus está conosco, irmãos. Eu não tenho dúvida quanto a isso, que Jesus está conosco, Jesus está comigo. Se é algo se existe algo na minha caminhada que eu não duvido, é que Jesus está comigo. Eu não duvido. Jamais. E eles não duvidavam, eles sabiam que Jesus estava com eles. Eles acreditavam. A alma deles pulsava por isso. O coração incendiava, porque Jesus estava com eles. Aleluia! Jesus está conosco. O coração da igreja tem que ferver por conta disso. A alma tem que se alegrar, porque Jesus está conosco. E como resultado disso, eles louvavam a Deus. Sabiam que eles eram salvos. E louvavam a Deus como fonte de todas as conta e sabiam que Deus era e será a fonte de todas as bênçãos físicas e espirituais. Por isso, essa igreja contava com a simpatia do povo. E simpatia é uma afinidade moral. É o sentir e pensar que atraem duas pessoas. O povo tinha afinidade com a igreja cristã. O sentimento que a igreja vivenciava, a verdade que a igreja
tinha embutido em si era aceita e era compatível com o povo. A igreja era simpática ao povo e o povo era simpático à igreja. Não é hoje assim aqui no Brasil. Não é assim. Quem está engajado no pedido de alimento para as pessoas, para as 27 famílias que nós, 30 famílias aproximadamente, que nós estamos cuidando. E teve muita gente que se engajou nisso, fez pedidos, viu a dificuldade que às vezes é para arrecadar 15 quilos de feijões, porque é a igreja que está fazendo. Mas eu vi ao mesmo tempo empresários colocando no drive-thru filas para doar. Sabe por quê? Porque o que nós falamos aqui não está batendo com o que eles estão chegando lá fora. Nós não estamos na simpatia do povo. Nós perdemos, nós estamos na antipatia. As pessoas são antipáticas à igreja evangélica. Porque tem um monte de pastor picareta que rouba as pessoas na cara dura. Um monte, está cheio. Gente que faz promessa de feijão. Gente que pede o auxílio emergencial das pessoas. Tem vergonha na cara. Tem vergonha na cara. Isso reflete em todos nós. Todos nós. Fazemos um trabalho sério. As pessoas não têm a simpatia. Nós vamos ter que reconstruir isso aqui na nossa comunidade local. Amém. E nós estamos reconstruindo isso para a glória de Jesus. Essa igreja tem que ser conhecida. Essa igreja não pode as pessoas passarem em frente dela e todo dia não saber que aqui é uma igreja Batista Betel. E não sabem porque não tem interesse, porque não tem atrativos que simpatizem. Deus tem mudado. Se tem uma coisa que mudou, tem me mudado nessas reflexões teológicas e mudado até, foi essa pandemia. Não sei vocês, mas a mim sim. Coisas que eu tinha como verdade, já não tenho como verdade absoluta. A prática pastoral tem sido enxergada de uma outra forma. Eles contavam com a simpatia das pessoas. Acho que hoje, enfim, a igreja de Jerusalém, ela era nutrida desses elementos. Já estou terminando a mensagem. E eu entendo que isso era a proclamação integral do Evangelho. Proclamação do Evangelho todo. A todo homem, ao homem todo. Era a ação da igreja e paralelamente ou conjuntamente a ação de Deus. A igreja agia, Deus agia junto, Deus agia, a igreja agia junto. Não existia discrepância, Deus para um lado e a igreja para o outro, como muitas vezes a gente faz. Deus está agindo de um jeito, nós estamos indo para um lado totalmente contrário. Não! É uma ação conjunta, irmãos, e nós dependemos da ação de Deus, porque senão nós nos tornamos ONGs, e nós não somos ONGs, nós somos a igreja de Jesus, os salvos, lavados, escolhidos, para o dia da redenção. Nós não somos uma ONG, não seremos uma ONG, a nossa natureza é a natureza de Jesus, o nosso cabeça, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei. Quando há uma ação conjunta, coisas inesperadas acontecem. O olhar deixa de ser um olhar curto, restrito a coisas pequenas. Eu disse aqui nessa última lição que nós devemos avançar para que todo canto deste mundo seja lembrado, inclusive esse canto aqui do extremo leste de São Paulo, seja lembrado. Nós temos como
embaixadas do reino de Jesus, fazer esse canto ser lembrado por quem quer que seja. Nós temos que lançar luz sobre esse canto. Essa igreja tem que lançar, os crentes dessa igreja, o pastor dessa igreja. Somos nós, irmãos. Somos nós, irmãs. E quantos cantos que não são lembrados existem nesse mundo afora? Quantos cantos não lembrados? Quantos excluídos? Quantas pessoas que precisam da luz e da graça de Jesus? Para que avançar? Para que cantos como esses sejam lembrados, sejam alcançados, sejam restaurados, sejam curados, sejam tocados pelo amor e a presença do nosso Deus. Vamos colocar em pé? Nós temos mais um louvor, né? Por favor, vem à frente do louvor desse privado. Pedir para os meninos tocarem uma música. Feche seus olhos. Vou pedir para que os irmãos diáconos venham à frente, por gentileza, já você coloca aqui. Irmão Pedro, irmão Manuel. Os demais aqui, feche seus olhos. Quero fechar essa mensagem relembrando os 4 pontos que eu falei. Vamos avançar. Você já pensou nas perguntas que eu fiz lá no início? Fiz 3 perguntas. A sua satisfação na sua vida cristã, a sua satisfação ou não das suas relações, a sua satisfação ou não dos rumos que a Betel tem tomado. Nós precisamos avançar, porque se você não está satisfeito com a sua vida com Jesus, é tempo de você se arrepender, é tempo de você mudar, é tempo de você repensar. Se você está tendo dificuldades nas suas relações, é tempo de avançar, é tempo de mudar. Não está dando desse jeito, opa, não está dando, está na hora de mudar. Precisa pôr tudo, porque se até agora não deu certo, seja com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, com o pastor, com o papagaio, seja lá com quem for. Terceiro, pergunta, é a Betel. A Betel não é o pastor Cláudio. Betel não é o diácono Manuel. Betel não é a irmã Luzia, o irmão Pedro, o irmão Isaac, ou seja lá quem for. Betel somos nós. Então, ao fazer uma reflexão sobre a nossa comunidade de fé, inclua-se nela. Qual a minha contribuição para que a Betel esteja nesse ponto que está? Bom ou ruim, seja lá qual for a sua avaliação, mas saiba que você faz parte disso. E aí, é necessário avançarmos, independente da avaliação que você faz dessas 3 perguntas. Nós temos que avançar, não nos darmos por satisfeitos. Avançar para que toda dor tenha alívio. A igreja de Jerusalém aliviava a dor das pessoas. Nós precisamos aliviar a dor das pessoas. Coisas que fogem do nosso alcance, da nossa capacidade, mas nós podemos aliviar. Isso eu não tenho a menor dúvida.
alguém com afeto, com o amor que Jesus nos ordena a amar. Eu tenho certeza que nós temos o remédio para que as feridas sejam curadas. Nós devemos avançar nas contas. Eu tenho certeza, irmãos, que aquela que conhece Jesus sabe que a doença da humanidade tem remédio. Essa doença destruidora, maldita, ela tem remédio. Esse remédio é Jesus, Senhor nosso. Por último, nós temos que avançar para que todo canto desse mundo seja lembrado, inclusive esse nosso canto, esse canto esquecido. Nós temos condições de fazer com que, juntamente com o nosso Deus, de fazer nós, de ser a voz profética para esse tempo, nesse lugar. Nós temos condições, se nós acreditarmos nisso, de produzir, de promover uma revolução nessa região como nunca antes houve, ou talvez há muito tempo não há em algum lugar neste mundo afora. Nós temos a possibilidade de fazer com que o reino de Deus seja sinalizado e manifestado aqui. Senhor, nós queremos avançar. De onde nós estamos não dá para ficar. De onde esse meu irmão, essa minha irmã está, não dá para ficar. De onde a Betel está, não dá para ficar. Nós temos que ir adiante. O Senhor nos disse: dai-lhes voz de comer. E nós, não compete a nós dizer que são muitos, muitas. Compete a nós entregarmos aquilo que temos nas suas mãos e confiarmos, porque o Senhor está conosco. E vivenciarmos os milagres, os sinais, como o Senhor tem feito, lampejos aqui em nossa comunidade, daquilo que o Senhor quer fazer. Oh, nós queremos avançar, porque se existe um lugar desprovido de qualquer ação humana, no sentido de estado, no sentido de município, aqui no Sul. E o Senhor nos mandou aqui para nos queixarmos, para destacarmos as colunas, as vigas do teu reino nessa região. Ó Deus, ajuda essa pessoa, ajuda. Move o coração, ó Deus, de cada crente da Betel, de cada crente, de cada pessoa que está nos assistindo ou irá nos assistir, Pai. Que ela seja, Deus, e tenha sido tomado a consciência de que precisa avançar. E custe o que nos custar. Ó Senhor, abençoe-nos, para que a gente possa abençoar muita gente. Em nome de Jesus. Que oramos. Amém. Depois de, acende a luz por gentileza aí. Depois de 4 meses, se não estiver enganado, nós hoje estaremos celebrando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. A ceia que não é nossa, é do Senhor. A ceia que é proporcionada a nós como uma memória. Uma vez ao mês nós fazemos isso. Nós relembramos efetivamente em caráter cerimonial a ceia do Senhor. Que isso sirva, assim como servia na igreja de Jerusalém, na nova igreja, como um ponto de
você não está inserido na comunidade, um membro reintegrado ao corpo, você não está convidado a ser participante da mesa do Senhor. Não está convidado, não está proibido, mas também não está convidado. Precisa estar, ser reinserido à comunidade de fé, para que não seja sob condenação, como o texto diz. Que fique bem claro para todos. A palavra de Deus em 1 de Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. O corpo de Jesus é dado por nós, que foi dado por nós. O corpo do nosso Senhor que foi dado e entregue por nós. Façam isso em memória de mim. Lembre-se. Lembre-se do que foi feito por vocês. Lembre-se. O corpo foi entregue por vocês. Lembre-se disso. Não caia no esquecimento isso. Não se torne algo banal isso. Não se torne algo religioso isso. Meu corpo foi entregue por vocês. Lembre-se. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão, beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Esse primeiro elemento, ele simboliza o corpo de Jesus. Ele não é e nem vai se transformar no corpo de Jesus. Não, o diácono Manuel vai dar graças. Depois, eles estarão distribuindo na comunidade. E enquanto isso, o louvor estará cantando.
restaurar. É que até o seu dia, Pai, essa igreja, nós e eu, como pastor dessa igreja, colocado como pastor dessa igreja, pelo Senhor em primeiro lugar. Eu oro para que esse momento seja um ponto de unidade, um ponto de repensar a caminhada cristã, um ponto de repensar as relações, um ponto de repensar, ó Deus, os rumos, sejam eles quais as pessoas estiverem aqui, que haja um ponto, Deus, nesse mundo, no meio da igreja, de consciência, Deus, que nós devemos fazer. Essa é a nossa oração. O segundo elemento, ele representa, não é corpo com sangue. Ele não vai se transformar no sangue de Jesus, ele é caráter simbólico. Então você que participou do primeiro elemento, irá pode-se em pé para participar do segundo, enquanto o irmão Diácono Pedro ora. Obrigado.
Alguém que participou do primeiro elemento, fosse pegar o segundo elemento? Tomai todos em nome de Jesus. Vamos colocar em pé? Meus irmãos, minhas irmãs, eu gostaria que a igreja reservasse a data do dia 10 de outubro. Dia 10 de outubro deste ano, nós teremos uma celebração, culto, no sábado, e teremos um momento especial, ok? Esse momento era para ter ocorrido dia 4 de maio, dia 2 de maio, isso é ruim de data. Glória a Deus. Então vamos, para a glória de Jesus, acontecer agora dia 10, tá certo? Então já vou aqui. Vai ser um culto. Nós gostaríamos, tínhamos uma outra programação para o dia 2, mas não será possível por conta do momento que nós estamos vivendo. Então, vai ser um culto mesmo, um momento onde o pastor Edson disse que estará celebrando. Vai ser um culto, mas vai ter um momento especial onde nós vamos estar sendo abençoados pela igreja, por Deus, pelo pastor, eu e a ele na nossa relação, certo? Então, todos e todas estão mais do que convidados. Não vai ter nada, não vai ter comes e bebes por conta do ajuntamento, não podemos aglomerar, entendeu? Infelizmente. Já arrebentado.